Olá pessoal, então o tema da aula de hoje é grandezas proporcionais. O objetivo dessa aula então é resolver e elaborar problemas que envolvam grandezas direta ou inversamente proporcionais, por meio de estratégias variadas. Mas o que são grandezas? Bom, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. O que você pode medir ou contar é uma grandeza. Por exemplo, comprimento. Posso medir coisas, é uma grandeza de comprimento. Velocidade. Posso medir a velocidade de um carro, de um automóvel, então é uma grandeza. Volume. Consigo medir o volume? Consigo, então é uma grandeza. Massa. Consigo medir a massa das coisas, então isso é uma grandeza. Então grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Mas a gente então vai ter dentro das grandezas proporcionais dois tipos: grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Uma torneira goteja 30 gotas por minuto. Se construirmos uma tabela para representar essa situação, a gente vai ter o seguinte: olha só, eu fiz aqui nesse caso eu tenho duas grandezas: tempo em minutos e quantidade de gotas. Duas coisas que eu posso medir. Tenho duas grandezas, então eu coloquei as duas grandezas aqui na tabela. Bom, em 1 minuto vai ter 30 gotas. Em 2 minutos vai ter 60 gotas. Em 3 minutos, 90 gotas. Certo? Então eu tenho duas grandezas aqui. Repare o seguinte, essas grandezas se relacionam de alguma forma. Olha só. Quando o tempo aqui é 1 e passa para 2, o que aconteceu com o tempo? Ele dobrou. De 1 foi para 2, dobrou o tempo. Olha o que acontece com a quantidade de gotas. De 30 passa para 60. O que aconteceu? Dobrou. De 30 passou para 60. 60 é o dobro de 30. Ou seja, conforme essa grandeza aqui aumenta, a outra também aumenta, e aumenta na mesma proporção. Se essa daqui dobrou, aquela ali também vai dobrar. Olha, já na terceira linha aqui a gente consegue observar o tempo de 1 passou para 3, ou seja, triplicou. Se eu olhar ali, ó, de 30 passou para 90, triplicou também. Ou seja, grandezas diretamente proporcionais, elas se relacionam na mesma proporção. Se uma aumenta, a outra aumenta também, são direto. Se uma aumentou, a outra também aumenta, é direto. Olha só, um outro exemplo aqui. Uma torneira de água enche um reservatório de acordo com a seguinte tabela. Então eu tenho aqui a grandeza tempo em minutos e a grandeza altura em centímetros. Ou seja, em 15 minutos ele vai encher 50 centímetros, em 30 minutos 100 centímetros, em 45 minutos, 150 centímetros. Olha só, vamos olhar para essas duas linhas aqui. Se eu pegar o 15 por 30 e ver a relação entre os dois, eu pego ali, ó, 15 sobre 30 e eu vou simplificar isso daí, vou dividir em cima e embaixo por 15 e eu vou encontrar que aquilo ali é 1/2. Então o que eu fiz? Dividi aquela fração ali em cima e embaixo por 15. Encontrei que aquilo lá é 1/2. Agora o que eu vou fazer? Eu peguei desse lado, agora eu vou pegar desse. 50 sobre 100. Vou simplificar aquela fração ali, ó, divido em cima e embaixo por 50. O que eu encontro? 1/2. Vocês viram que resultou na mesma coisa? Isso a gente chama de razão. Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas se relacionam de acordo com a mesma razão. Então, olha só, duas grandezas são diretamente proporcionais quando a razão entre elas é sempre a mesma. Essa razão é dita constante de proporcionalidade e iremos representá-la pela letra K. Ou seja, se uma dobra, a outra dobra também. Tá. Quando uma proporção aumenta, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma proporção. Ou seja, se eu tenho grandezas
diretamente proporcionais, o que acontece com uma, acontece com a outra também na mesma proporção. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Se uma diminui, a outra diminui também. Então, são diretamente proporcionais, acontece a mesma coisa e na mesma proporção. Exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Número de pagantes em um jogo de futebol e o valor arrecadado. Bom, eu tenho duas grandezas aqui. O número de pessoas que pagam para entrar e o valor que é arrecadado. Duas grandezas. Você concorda comigo? Se aumentar o número de pessoas que pagam para entrar, vai, consequentemente, aumentar o valor arrecadado. Ou seja, são grandezas que se relacionam diretamente. Se uma aumenta, a outra aumenta também. Agora aqui, ó, quantidade de combustível colocada em um carro e o valor a ser pago no posto. Se eu colocar mais combustível, eu vou pagar mais. Se eu colocar menos combustível, eu vou pagar menos. São grandezas que se relacionam diretamente, uma influencia da mesma forma na outra. Se uma aumenta, a outra aumenta também. São grandezas diretamente proporcionais. Agora a gente tem uma outra forma de ter grandezas proporcionais, que são grandezas inversamente proporcionais. Olha só, com a velocidade média de 90 km por hora, um automóvel leva 6 horas para percorrer determinado trajeto. Então, o que acontece? Olha só, tenho duas grandezas, velocidade e tempo. A velocidade aqui, ó, 90, 60 e 54. Para percorrer esse mesmo trajeto, se a velocidade é 90, ele demora 6 horas. Agora, se ele diminui a velocidade, vai mais devagar, demora mais tempo, passa a ser 9 horas. Se ele diminui mais ainda, vai para 54, então ele vai demorar bem mais para chegar lá, no mesmo trajeto. Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Se eu fizer aqui, ó, a divisão, peguei aqui, ó, 90 por 60, simplifiquei essa fração, ó. Simplifiquei isso daqui, eu encontro 3 meios. Se eu pegar agora, ó, desse lado aqui, ó, 6 está para 9, eu vou encontrar aqui, se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, eu vou encontrar 2/3. Pessoal, notem o seguinte, aqui eu tenho 3 meios e aqui eu tenho 2/3. Não é inverso? Um contrário do outro? Ou seja, são grandezas inversamente proporcionais, elas se relacionam de forma inversa. O que acontece? Se eu aumento a velocidade, eu chego mais rápido, então o tempo é menor. Então, eu aumento a velocidade e o meu tempo acaba diminuindo. Se relacionam inversamente, do contrário, certo? Então, aqui as razões são inversas, ok? Então, duas grandezas são ditas inversamente proporcionais quando a razão entre elas são inversas. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção. É o contrário. Quando uma grandeza diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Se essa dividiu por 2, essa vai multiplicar por 2. Se essa daqui dividiu por 3, essa vai multiplicar por 3. Se essa multiplicou por 5, essa vai dividir por 5. Vai diminuir na mesma proporção. Exemplos, então. Número de trabalhadores e o tempo para construir um prédio. Olha só, se eu aumento a quantidade de pessoas trabalhando, quanto tempo vai demorar para eu construir um prédio? Vai diminuir, porque vai ter mais trabalho, ou seja, o trabalho acaba mais rápido, então o tempo diminui. Ou seja, eu aumento o número de trabalhadores e diminui o tempo para construir. São grandezas inversamente proporcionais. A primeira grandeza, número de trabalhadores. A segunda, o tempo para construção. Segundo exemplo, número de pessoas que se protegem do Covid-19 e o número de pessoas contaminadas. Olha só, se mais pessoas se protegem, menos contaminação tem. Agora, se eu faço o contrário, tem quase ninguém se protegendo, o que vai ter? Muita contaminação. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Aumenta um, diminui o outro. Se eu diminuo um, aumenta o outro. É sempre do contrário. Tudo bem até aqui? Então agora, um aspecto
da grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional é o que a gente chama de regra de 3. O que é a regra de 3? É quando eu tenho grandezas que se relacionam com uma certa proporção, e aí eu vou ter duas grandezas nesse caso, e que eu vou ter somente 3 valores que vão ser conhecidos para mim e um valor que não é conhecido. Ou seja, olha só, peguei um valor aqui, um exemplo aqui. Uma torneira goteja 36 gotas em 4 minutos. Quantas gotas consegue gotejar mantendo o ritmo em 1 hora? Então, olha só, tenho duas grandezas. A primeira, quantidade de gotas. Então, aqui eu tenho 36 gotas e a segunda grandeza é tempo. Ou seja, em 4 minutos tem 36 gotas. Mas ele quer saber, se manter esse ritmo, quanto que vai gotejar, quantas goteiras vão cair em 1 hora? Bom, 1 hora é a mesma coisa que 60 minutos, né? Então aqui 60 minutos vai se relacionar aqui com alguma quantidade de gotas que eu não sei. Se eu não sei, eu coloquei um X aqui, pode ser qualquer número, coloquei uma letra para representar. Então olha só, nesse caso aqui, repare, eu tenho 3 números que eu conheço e um que eu não conheço. Por isso se chama regra de 3, porque eu tenho 3 números conhecidos. Então, para a gente resolver essa regra de 3, a gente vai precisar usar aqui uma propriedade fundamental das proporções. O que diz essa propriedade? Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que é isso? Bom, olha só. Quando eu tenho aqui essas 3 grandezas aqui, conhecida e a desconhecida, olha, isso que eu pintei de vermelho aqui, a gente chama de extremos. E o que eu pintei de verde são os meios. Ou seja, o que a propriedade das proporções diz? Que o produto, ou seja, a multiplicação dos extremos, do que está em vermelho, é igual à multiplicação do que está em verde aqui. Ou seja, eu posso pegar e fazer uma multiplicação em x ali, ó, cruzada. Então eu faço 36 vezes o 60, que é igual a x vezes o 4, 4x, não interfere a ordem. Então eu tenho aqui que 4x é igual a 36 vezes 60. Logo, 4x é igual a 2160. E aí eu passo o 4 para o outro lado dividindo, então 2.160 divididos por 4 dá 540. Ou seja, o que a gente chegou aqui? Que em 4 minutos essa torneira vai gotejar 36 gotas. Em 60 minutos vai gotejar 540 gotas. Isso são grandezas proporcionais, por isso que eu posso aplicar essa regra de 3. Lembrando que a regra é de 3 porque eu tenho 3 valores conhecidos. Então, toda vez que eu tiver esta situação de duas grandezas que se relacionam proporcionalmente e eu desconheço um único valor, então, nesse caso, eu multiplico cruzado. O princípio que a gente pode tirar daqui é o mesmo das aulas anteriores de porcentagem e juros simples, que é o princípio de mordomia, de organização, né, de você saber administrar aquilo que você tem.